O ano começou e o assunto imposto de renda já começa a dominar a cabeça dos investidores e das pessoas comuns que precisam saber um pouco mais sobre como fazer, o que fazer. Lembrando que imposto de renda você faz o ano inteiro, o que você fizer hoje vai refletir no seu imposto de renda do ano que vem. Então é importante já saber como declarar o que aconteceu ano passado e como declarar esse ano, no ano que vem, o que você pode e deve fazer para poder pagar menos impostos, fazer do jeito certo e não dar mole na hora da declaração. E para isso, como sempre, eu trago aqui a minha amiga Ellen. Ela é contadora e a Ellen vai falar para a gente o que já temos de novidade sobre imposto de renda. Você está no canal do Seu Mordomo Financeiro e aqui a gente ajuda você a sempre investir melhor e não perder as oportunidades que aparecem no mercado. Ellen, tudo bem com você? Tudo bem, Fábio. Muito obrigada. Mais um ano aí de imposto de renda. E contar com vocês aí, Mordomo Financeiro, é tudo de bom. Eu sei que a carteira das pessoas só alavanca, né, com a sua ajuda. Isso é fato. É verdade. Aí as pessoas acabam. Quem tem lucro tem que pagar imposto, né, Eli? Eu sempre brinco que eu queria pagar 1 milhão de imposto por mês. Tipo, pelo menos isso, né? Seria muito bom, porque a gente estaria ganhando muito mais do que isso, né? Ou seja, ganhar dinheiro gera geralmente impostos. Se você está ganhando, se você está fazendo do jeito certo, vai gerar imposto. Tem muita gente que acaba não investindo em coisa boa, não investindo em bons ativos, não investindo em coisas que pagam imposto, ou por medo de pagar imposto, ou porque não querem dar dinheiro para o governo, ou porque não sabem declarar o imposto de renda. E para isso a gente sempre sugere, assim como nos investimentos, que você só faça aquilo que você souber fazer. Se você souber fazer e fizer direitinho, faça sozinho os seus investimentos e seu imposto de renda. Se não, procure pessoas que possam te ajudar sempre, porque novidade é o que não falta nesse mundo dos impostos de renda da vida. E aí a gente vai trazer a Ellen aqui para tirar algumas dúvidas. Ellen, já temos alguma novidade, alguma coisa que saiu já sobre imposto de renda desse ano, o que vai acontecer? Eu sei que ainda não saiu a instrução normativa, deve sair em fevereiro, mas a gente já deve ter aí algumas novidades. Eu queria que você trouxesse para a gente aí um apanhado, eu vou fazendo aqui umas perguntas também do que eu achar importante, mas o que você entende que vai acontecer ou que já está acontecendo esse ano com relação ao imposto do ano passado? Fábio, nós já temos sim novidades, né? Virou o ano, então virou o ano, subiu o salário mínimo. Tem gente aí que usa essa base aí de aumento de salário mínimo para subir serviços. Então, por exemplo, o ano passado, salário mínimo, como a declaração. Vamos casar, então, ano passado e 2023 e 2024. Então, vamos falar de declaração que é entregue agora em 2024, referente aos nossos dados de 2023. Então, em 2023, o que nós tivemos ali? Janeiro, fevereiro, março e abril. O imposto de renda era R$ 1.312. E na tabela de imposto de renda, a isenção, né, para quem não pagava imposto ali, era se ganhasse R$ 1.903,98, era isento. Aí em maio, dia 1º de maio, é uma data especial, muito importante aqui para nós, para fazer os cálculos, né, na declaração desse ano. Porque em maio subiu o salário mínimo para R$ 1.320 e também a isenção do imposto de renda. Aí o que foi anunciado, então? Salário mínimo 1.320, isenção, 2 salários mínimos, 2.640. Daí, Fábio, eu fico pensando assim, virou o ano agora, salário mínimo subiu para 1.412. Foi um aumento aí de 5,97%. Será que vai acompanhar, né? Gostaria de te anunciar assim, Fábio, subiu o salário mínimo, subiu também a isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos. Isso não aconteceu. Lembrando que lá para 2015 era 2,5 vezes a isenção do salário mínimo. Agora já caiu para 2. Então, daqui a pouco isso pode sim. Daqui a pouco a gente está pagando, a partir de um salário mínimo já está pagando, e o governo, a gente sabe da fome dele de arrecadar cada vez mais, né? E pode ser uma notícia aí que eu venha te dar também esse ano. A tabela do imposto de renda novamente subiu agora de novo para 2 salários mínimos, porque atualmente não é mais 2 salários mínimos. 2.640 era o salário mínimo lá de 2023. Então tem essa novidade aí, hein? Vamos esperar o que vai acontecer. Quem sabe pensar positivo, vai que vem um reajuste de verdade, né? Volta para 2,5, para 3. A promessa do governo é sempre de aumentar, mas aí, no final das contas, a gente nunca vê isso acontecendo. O governo quer botar pelo menos 5 mil aí, falta muito longe, tem que quase dobrar para poder chegar nisso. Aí, a não ser que o salário mínimo chegue a 2.500, né? Se o salário mínimo chegar a 2.500, aí vira
o imposto a 5 mil. O imposto de 5 mil, que é o que o governo anuncia, isenção de 5 mil reais ao longo aí do período, né, de governança. Mas aí, vamos pensar o seguinte, o que é que eu tenho de informações hoje? A instrução normativa de fevereiro de 2023, que pode mudar agora, dia 28/2 de 2024. Então, quando eles falaram lá em 2023 que a obrigatoriedade era 28.559,70 de rendimentos durante o ano. Aí, o que isso significa? Né? Falar, rendimentos tributáveis, o que é isso? Caiu um dinheiro na nossa conta, o jeito mais simples de explicar imposto de renda. Caiu um dinheiro na nossa conta, vamos pensar assim, eu tenho que pagar imposto de renda sobre esse valor? Estou ali na faixa de isenção? Não, fico tranquilo. Esse dinheiro veio de que fonte? Se for lá do banco, um rendimento de uma renda fixa, ele já veio abatido em imposto de renda. Se é um dinheiro que eu recebi da renda variável, não veio abatido em imposto de renda, eu tenho que fazer o cálculo e pagar a guia. Ou entrar lá na regrinha da isenção dos 20 mil. E está mudando, né? Já mudou para esse ano agora a regra da isenção de... Bastava você ter uma ação que você tinha que declarar imposto de renda, esse ano já não foi assim. E o governo está prometendo ajudar um pouco mais, né? O Gov.br já trouxe bastante novidade para a gente, é aquela declaração pré-pronta que gastou mais tempo conferindo se não estava errado do que fazendo na mão, né? No começo é sempre assim. Mas a gente acredita que vai ter evolução disso. Eu já vi malha fina de pré-preenchida, Fábio. Não, então não vem assim falando, eu peguei ali minha pré-preenchida, já dou o ok, tá certo. Não tá, não. Negativo. Porque apesar do governo trazer, a responsabilidade continua sendo sua e totalmente sua. E aí, se der problema, o governo, mesmo você falar, mas eu coloquei aquilo que você me informou, ele vai dizer, não interessa. Você tem a obrigatoriedade de conferir se eu estou fazendo certo, para depois eu conferir se você está fazendo certo. Esse é o mais engraçado. A gente tem que conferir o governo para depois o governo conferir a gente de volta. É muito engraçado isso. É muito engraçado. Novamente, porque, o governo tem... Os bancos já passam para a Receita Federal tudo que aconteceu com... Eles já sabem quanto entrou na nossa conta. Eles só querem que prestemos conta a ele. Fala, não, você já sabe que agora, então, isso é isento, isso é tributável. Eu acho que a real é isso. É para você dar nome às contas. Entrou esse dinheiro na minha conta, é um rendimento isento. Esse outro aqui é um rendimento tributável, já paguei imposto sobre isso, ou ainda não, a guia está aqui, paguei agora. É mais essa prestação de contas. Por quê, Fábio, que eu fico pensando assim, que é prestação de contas? Porque essa época de declaração é isso, a declaração é de ajuste anual. Eu vou pegar tudo que aconteceu ao longo do ano e agora eu vejo, paguei imposto a mais ou paguei imposto a menos, tem que restituir ou tem que pagar mais imposto, né? Tudo vai depender dos valores ali. Com certeza. Nós temos vários softwares, sistemas que ajudam o investidor, principalmente, a declarar o imposto de renda. Você tem a Liantech, que é uma parceira que geralmente a gente usa bastante. Aí tem outros, o MyCapital e outros aí, R-Trade, que o mercado... Também, conheço. São vários. Mas o governo também está dizendo que vai começar a fazer isso sozinho, ou seja, vai pegar as informações sozinho dos nossos investimentos, vai colocar tudo lá, e mais uma vez está prometendo aí uma solução milagrosa para que vocês, contadores aí, não tenham tanto trabalho. Assim. O que você está achando? Você está feliz? Você está contente? Você eu penso, eu venho da época da datilografia, né? Então, da máquina de datilografar. Eu peguei lá essa renda variável no Excel, que eu tinha que ficar digitando ali linha a linha da nota de corretagem. Então, hoje, quando eu tenho um software para apurar a renda variável, isso me ganha um tempo gigantesco. Então, é até uma dica para o investidor. Eu acho que assim, o investidor, mesmo, independente do perfil dele, se ele fala, não, eu sou um buy hold, aqui eu não estou vendendo, não preciso declarar, se engana, não é porque ele não pagou imposto que ele não tem que declarar. Porque vai que as ações dele, mais a casa, o carro, passou dos 300 mil. Já cai na outra regrinha de obrigatoriedade lá dos 300 mil em bens. Tem essa amarração. Daí, um erro muito comum, não apurar o preço médio. Isso em Excel, ou contratar um software, deixar rolar, sabe? Acreditar lá no cálculo que vê da corretora. E a corretora não tem obrigação de fazer o cálculo. Por quê? Porque eu posso ter conta em todas as corretoras, comprar as mesmas ações, os mesmos títulos, né? O mesmo ativo de todas elas. Não, aí eu tenho que juntar tudo na hora de declarar. Não tem como a corretora saber, não é obrigatório.
Não dá para saber. Por isso que não é obrigação da corretora. Porque não é por corretora, é por ativo que a gente faz a apuração. Beleza. Né? Como é que está? Já saiu a data que a gente vai ter que declarar imposto de renda ano que vem? Quando que a gente vai ter que fazer isso aí? Então, lá no ano passado, isso por conta da pandemia foi mudando, né? Antes era 1/4, 1/3 a 30/4. Sempre esses 2 meses aí, uma correria danada. Agora nós ganhamos mais 15 dias, ficou 2 meses e meio. Agora é 15/3 a 31/5. Essa data agora ficou fixa. Legal, então a gente acaba ganhando mais um tempo. Eu lembro que na pandemia foi a primeira vez que eles estenderam esse prazo e começaram a mudar de fato. Quem é que tem que pagar, então, o imposto? Hoje, eu sei que vai ter provavelmente um reajuste, mas quem é que tem que pagar imposto de renda? Qual é a obrigatoriedade? Olha, pagar, então vamos pensar assim, pagar é uma coisa, declarar é outra. Esse pagamento é mensal. Então, se eu vender um bem esse mês de janeiro, vamos pensar, pode ser uma casa, um carro com lucro, né, com ganho de capital, ou ações. Então, se eu vender ações acima de 20 mil, perdi a isenção. Então, sim, aí ficam confundindo muito esse negócio de 20 mil também, viu, Fábio? Porque fala assim, tá, não vendi 20 mil, ela vende 21. Aí quer apurar o lucro em cima do 1. Não é, aí esquece os 20 mil, apura lá quanto que deu de lucro aquela se você vender 20 mil num mês de ações, você tem que pagar imposto. Se deu lucro, é claro. Mas na declaração de imposto de renda tem um valor. Se você vendeu ativos mais de 40 mil no ano, você tem que pagar, ou tem que declarar, na verdade, não tem que pagar o imposto, mesmo que você não tenha tido lucro. Então, tem algumas coisas que o pessoal precisa tomar cuidado, são várias regras diferentes. Então, o limite ali de quando você ganhou quanto por ano, a partir de quanto que a pessoa tiver ganho por ano, que ela de fato deveria pagar imposto de renda? A partir de 28.559,70 já dá a obrigatoriedade dela declarar. Legal. Aí, Fábio, tem essa isenção. Olha como que é diferente os valores. 28 mil, obrigação de declarar. Só que lá na fonte, se a pessoa, por exemplo, é um funcionário público ou CLT que teve o seu olerite retido já o imposto na fonte, aí é 2.640 no mês de isenção. Isso daí... Isso, vai ser retido. Se ele, no final das contas, descobrir que não devia, porque trabalhou menos do que um ano inteiro, por exemplo, aí vai ser restituído. Vai ser restituído. Ó, 2.640, tá? Vezes 12, deu... Opa, peraí. É porque não é 2.640, mas vamos colocar assim, ó, que é 2.112, tá? Porque tem aqueles 528 de... É o abatimento, 20%. Isso, é o desconto simplificado. Então, 2.112 vezes 12 dá 25.344. Se a pessoa, entre 25 mil e 28.559,70, pagou o imposto, mas ele não é obrigado a declarar. Se ele declarar, ele pega esse dinheiro de volta, Fábio. É uma restituição que ele tem. Perfeito. Para finalizar, Ellen, tá bom. Para finalizar, me fala um pouco do que tem aí, então, em relação a nosso ramo aqui mais, né? Renda variável, renda fixa, sobre fundo imobiliário, o que tem de diferente, o que você está esperando para esse ano de 2024 de mudança que vai acontecer? É claro que reforma sendo aprovada e coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo, alguma coisa vai acabar mexendo no nosso imposto de renda aqui, mas o que você está esperando aí para os investidores, o pessoal que segue o nosso canal aqui, que investe em tudo que é tipo de ativo, o que você acredita e o que você aconselha o pessoal a fazer aí para poder manter um bom controle e não cair na malha fina, perder o CPF, ter vários problemas no futuro? Sobre a reforma tributária, infelizmente aí é quase certeza que vão tributar os dividendos. Então, por exemplo, FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários. Os dividendos, nós não pagamos imposto sobre os dividendos. Nós pagamos imposto, sim, quando fazemos a venda daquele ativo, aí é 20%. E FIIs não tem isenção. Só no ganho de capital, Então, é 20 mil sobre o que vendeu de FIIs, mas não pagamos dividendos hoje. Então, pode ser aí que daqui a pouco vai vir a reforma tributária e vai cobrar... os FIIs não tem 20 mil de desconto, lembrando? Não tem, 20%, é 20% sobre o que você vendeu com lucro e não tem desconto. Ações é 15% quando você vende mais de 20 mil no ano, mas é sobre todo o valor vendido, como a Ellen falou, não é só sobre a diferença de 20 mil, não. Vendeu 20 mil em R$1, vai pagar imposto sobre 20 mil em R$1 que der lucro.
Sobre os investidores, o que eu tenho que aconselhar, Fábio? A gente sempre tem que olhar os nossos últimos 5 anos. Não é porque eu não caí na malha ainda que vou ficar tranquila. Não, se eu sei que eu não... eu operei, eu comprei ações, porque pensa assim, então, ano de 2019, 20 e 21 era a lei antiga. A lei antiga era, você comprou R$1, 1 centavo, qualquer 1 centavinho em ações, era obrigado a declarar. E esse era o segundo maior motivo de se cair na malha fina, por não declarar qualquer compra de ações. Porque se você comprou, vendeu, a Receita acha que teve lucro nisso daí, eles querem saber tudo. Daí, agora, 2022, ano calendário 2022, 2023, que nós vamos declarar 2023 agora, a regrinha já mudou do quê? Se você vendeu acima de 40 mil, é que tem obrigação de declarar. Abaixo disso, não. Só que, o que eu fico pensando? O investidor mesmo, aquele que eu olho a carteira e consigo ver uma carteira linda, com certeza ele vai ter mais de 300 mil em bens. Então, ele já vai cair em outra obrigatoriedade, não só essa da Bolsa. Porque a pessoa tem que olhar assim, tem lá 5 regras de obrigatoriedade. O 28.559,70 de salário anual, ou se, por exemplo, a pessoa recebeu 40 mil isento. 40 mil isento do quê? De uma herança, por exemplo. Ele não vai pagar imposto sobre a herança recebida, mas ele tem só a obrigação de prestar conta para a Receita. Ó, esse 40 mil aqui foi uma herança do CPF tal que eu recebi. Aí, com esse 40 mil, eu comprei um carro, só da satisfação mesmo, né? Aí, outra regra, produtor rural, que teve lá 142.798,50 centavos de renda também sobre o rural, tem que fazer declaração de imposto de renda, 300 mil em bens, e também uma coisa que é muito legal. Eu estou com bastante cliente de saída definitiva do país. Legal. O que acontece? É uma outra regrinha aqui de imposto de renda. Então, quem é residente no Brasil em 31/12/2023 e teve todas, né, essas outras obrigações aí, 28 mil e tal, tem que declarar. Se a pessoa não estava no Brasil nessa data, o que ele tem que fazer? Foi para fora, e aí não pretende mais voltar. Tem um emprego, algum vínculo lá. Até dia 28/2, ele tem que fazer um comunicado de saída. E até 31/5, a declaração de saída definitiva. Bacana. Aí, o que me vem agora, né? Isso daí é coisa da Marta, da DPG. A Marta um dia perguntou assim para mim, Ellen, você sabe saída definitiva? Isso, ó, 2019, Fábio. Falei, Marta, não sei, mas eu vou estudar e vou pôr aí no blog aí. Daqui a pouco eu te mando material, né? Para você pôr aí no blog, que eu vou estudar. Hoje é que está naquele tráfego, como que é? Orgânico, né, Fábio? Sim. O pessoal tá achando lá no Google. Super fácil, tá me achando. Que legal. Viralizou. Viralizou isso. E aí, o que eu vejo? Eu vejo, hoje é isso. A pessoa já tá fora do país há muito tempo e agora viu que tinha que entregar a declaração de saída. E não está entregando nada, nem de saída, nem a de ajuste anual. Está entregando nada. Está com uma bomba na mão, né? Verdade. O que eu tenho que questionar a pessoa? Aqui no Brasil, você tem alguma conta bancária? Tem casa? Tem algum vínculo? Tem ações? Se a pessoa tiver qualquer coisa dessa, eu falo, então, não é a saída, é a declaração anual de ajuste, e aí eu tenho que ver em que país que a pessoa está, para ver que o Brasil tem alguns convênios com os países. Eu tenho que ver qual país que se tem convênio, para não dar bitributação. Então, eu vou trazer aquela renda dela do exterior, falar, ó, recebeu tanto, tem que converter. Se for euro, eu tenho que converter para o dólar e do dólar para o real. E aí é só isso, só prestar contas mesmo, porque o imposto a pessoa já pagou lá fora. Aí ela traz aquele rendimento, traz que pagou tanto de imposto, geralmente é 30%, paga até mais do que aqui. Paga. Não é? Por isso que você, quando recebe dividendo lá de fora, você não paga aqui, que você já pagou lá 30%, e aqui o máximo é 27,5%, então não daria imposto a pagar. Não é que dividendo é isento, é que você acaba tendo uma regra de não bitributação. Ellen, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um tempo para você deixar suas redes sociais aí. Eu vou deixar também, pessoal, aqui nos comentários. Vou deixar no comentário, eu vou deixar na descrição aqui no comecinho, as redes sociais da Ellen. Mas eu vou deixar ele falar um pouco aqui do Instagram dela, das redes sociais dela, o que ela tem feito e onde você pode encontrar a Ellen para ter mais conteúdos sobre imposto de renda. Então, agora eu sou nova no YouTube. Tô lá, Fábio, tentando engajar no YouTube igual você, viu? Sabe que você é o meu professor de
de tudo aí, de educação financeira, na verdade, né? Legal. E aí, o que eu penso? Ó, começou janeiro, Fábio, essa é um ótimo mês, assim, para a pessoa já começar ali a se organizar financeiramente. Se a pessoa precisar de um Excel, me chama. Ela e Regina Contadora eu coloquei em todos os canais, tá? O mesmo nome. Pode me chamar lá. Se precisar de um Excel para fazer aí o controle financeiro, eu falo, não, eu não quero Excel, quero um software, vamos de software. Eu tenho que respeitar o perfil da pessoa, né? Certeza. Entendeu? Mas eu acho que esse é o momento. Então, já fazer aquela previsão do ano, das contas a pagar, contas a receber, saber ali, e eu estou falando de 2024, mas eu também quero saber de 2023 o que a pessoa recebeu, se teve rendimentos tributáveis, isentos, para ela já fazer a declaração corretamente, não pagar imposto errado. Uma coisa que acontece, isso geralmente é cliente novo, vem agora na época da declaração com uma venda que fez lá em janeiro de 2023. Aí vem pagando multa e juros. Deveria ter pago naquela época, né? Devia ter pago naquela época. Então, vendeu alguma coisa? Me procura o seu contador né, de outro lugar também, mas não deixa de pagar imposto achando que vendeu agora, vai pagar só lá em 2025, na época da declaração, que não é. Verdade. Pessoal, então quem quiser saber mais de imposto de renda, a Ellen tem Instagram, que eu vou colocar aqui. Ela tem um canal no YouTube, que a gente também coloca aqui na descrição. Como é que é o nome do canal, Ellen? Ellen Regina Contadora. Ellen Regina Contadora. E o Instagram? Tudo. Ellen Regina Contadora. E a Ellen Regina Contadora também está lá no nosso canal, na comunidade do Mordomo. Também vou deixar o primeiro link na comunidade, que a Ellen está lá, tirando dúvida, respondendo. Todo mundo que pergunta sobre imposto de renda, marca a Ellen lá, ela responde na hora. É bem legal e você está convidado a participar da nossa comunidade do Mordomo para estar comigo, com o Alexandre, com a Ellen, com grandes outros investidores. Vou deixar o link na descrição para você aprender tudo de investimento. E a gente vai ter, pessoal, não se esqueça, a gente vai ter um evento no dia 15 de março, na B3. Se você tiver interesse, procura a gente lá nas nossas redes sociais. A gente vai deixar o link essa semana, semana que vem, para as pessoas se inscreverem e participarem do evento imperdível sobre opções, sobre o mercado financeiro, principalmente, mas principalmente como você usar opções para se proteger e para alavancar os seus ganhos. É sensacional para quem quer entender mais desse mercado. E aí, a Ellen também está aí para ajudar você que investe, que tem opções na sua carteira, porque opções é também um bicho que tem que tomar cuidado, né, Ellen? Porque assim como ações, opções, comprou e vendeu, não tem isenção, tem que declarar. Se vendeu com lucro, tem que pagar imposto. Então a Ellen está lá para ajudar. Certo? Isso mesmo. Ellen, obrigado por tudo aí. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Fábio. Com certeza a gente vai falar bastante com a Ellen aí, porque o imposto de renda está chegando e é época de falar com o seu contador. Procure sempre o seu contador, pessoal. Um abraço. Abraço. Até mais.